Olá, gente. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Eu entrei um pouquinho mais cedo para a gente conversar algumas coisas. Olá, Alberto, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Deixa eu acertar aqui o brilho do celular. Isso. Seja muito bem-vindo ao nosso evangelho de hoje à tarde. Vamos esperar as pessoas chegarem, né? Que o Instagram tá chamando. Tudo bom? Tá bom o volume da música? Então, eu vou começando? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus também, Alberto. Então, vamos começar a dar os nossos recados, né? Então, a nossa casa está, como vocês sabem, fechada desde março. Então, estamos completando 6 meses da casa fechada por causa da pandemia. Nós estamos com muitas saudades. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado, que frequentam a nossa casa, também está com saudade de conversar, aquela saudade de abraço, de bate-papo, até jogar conversa fora no corredor. Todos nós estamos, né, com essa saudade, mas a gente sabe que nesse momento temos que ficar assim recolhidos. É para uma causa comum. A gente, como espírita, o nosso compromisso é cuidar da vida, cuidar desse ser imortal. Então, proporcionar para vocês um ambiente seguro, para que todos possam frequentar a nossa casa, é o que a gente espera. Então, nesse momento, a gente ainda não pode fazer isso. Então, a gente continua... Olá, Sheilita, tudo bom? A gente continua por aqui, tentando doar o nosso máximo, tentando manter esse vínculo de amor, que é muito importante nesses momentos, né, que nós estamos vivendo. A gente sabe que é difícil para todo mundo, por mais que a gente olhe em volta, assim, o distanciamento não está sendo respeitado como deveria, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olá, Mileide, oi, Marisa. E a nossa parte nesse momento é a gente se fortalecer com orações, para que esse nosso planeta que a gente tanto ama possa se equilibrar e a gente continuar a nossa caminhada, né? Então, a gente se encontra às quintas-feiras, que é o horário que a gente frequenta a casa. Então, às quintas-feiras tem evangelho aqui às 8 da noite, no sábado às 14h30, e a gente tem também o evangelho diário todos os dias às 18 horas. Todos os dias a gente vem conversar um pouquinho sobre Jesus. Oi, Cíntia, tudo bom? Alisson, tudo bom? Então, a gente se junta nesse horário para a gente fazer um pouquinho uma corrente de oração para ajudar um pouquinho nesse nosso planeta. Uma coisa também que eu queria falar, a gente tem o atendimento fraterno aqui na nossa casa, o telefone é 9865-1987, acho que é esse o número. E como funciona o atendimento fraterno? Quem frequenta a casas espíritas, né? Então, todas as casas espíritas são mais ou menos o mesmo padrão. Então, a pessoa chega na casa espírita e às vezes precisa conversar, porque está passando por um momento difícil na vida, precisa de um conforto, precisa de um esclarecimento de acordo com a doutrina espírita. Então, né, uma conversa sem julgamento, tudo que a gente conversa fica ali naquela sala. Oi, Tudo bom? boa tarde. Tudo Boa bem, tarde. boa tarde. Eu tô fazendo assim, tô enchendo linguiça até você chegar. Somos boas nisso, hein? Tô dando Né? A gente é boa nisso, viu? Tem um perigo. Peraí, vou tentar deixar o 3G ligado, o 4G ligado para não ter problema de internet. Pode falando, pode falando. Fica tranquilo.
Então, eu estou falando sobre o atendimento fraterno, Dri. Daí você também pode me ajudar, que você é boa nisso. É, Então, nas casas espíritas, quando a pessoa chega com alguma dificuldade, ela é sempre encaminhada para o atendimento fraterno, né? O atendimento fraterno, a pessoa que atende, ela já está treinada para te ouvir e te dar uma orientação de acordo com o que a doutrina espírita fala, né? Para poder acolher os corações. Então, hoje a gente não tem esse trabalho na casa espírita, mas as casas espíritas da região estão disponibilizando canais pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, para que esse trabalho continue sendo feito. E todas as casas pegam esses nomes e mantêm em vibração. Então, a gente continua fazendo essa assistência que a gente fazia na casa, a gente faz remotamente. Então, no caso do Esperança, a gente se encontra depois dos evangelhos e a gente faz um passo à distância para os nomes que a gente tem, a gente envolve todas as pessoas que estavam no evangelho para continuar essa assistência que a gente tinha na casa espírita, agora remotamente, né? Pela internet, que é o que a gente tem permitido para hoje, né, Dri? isso mesmo. A distância, o pensamento é o que importa, né? A distância física, ela não impede as boas vibrações, as energias vibratórias de amor, né? É claro que é muito mais gostoso quando a gente está pertinho, né? Ah, é gostoso, dá vontade de abraçar. Eu falei, vontade de abraçar, jogar conversa fora no corredor, né? Comer pastel lá na cantina da casa espírita, comendo e conversando é muito bom, mas agora a gente não pode fazer isso, né? Então a gente se adapta de outra forma. E daí, a gente está com esse canal aberto aqui no Esperança, então quem quiser conversar com a gente é só mandar uma mensagem ou lá no nosso Instagram, ou aqui pelo direct, ou no Facebook também, no Messenger, que a gente entra em contato com vocês e um dos nossos atendentes vai conversar. Uma outra coisa que eu queria agradecer é a entrega das cestas básicas, né? A gente está atendendo um número muito grande, nós atendemos até 60 cestas por mês. Agora a gente está atendendo, mês passado foram 104 cestas, então tem mês que já chegou até 120, então mês passado foi 104. Nenhuma família que chegou lá saiu com a mão abanando. Então foi em cima, assim, sabe? A gente olha aquela fila gigante e pensa, não vai dar certo. Só que Deus é tão bom que Ele vai indo certinho. A última cesta a gente entrega para a última pessoa, nada mais e nada menos. Perfeito. Então, a gente queria agradecer, porque essa é uma campanha que a gente colocou aqui na internet, a gente conta com a presença, com a ajuda de vocês, e cada um que ajuda, ou com a doação da cesta, ou com a doação em dinheiro para a gente comprar a cesta, ou a doação dos alimentos que a gente faz uma força-tarefa para ir retirar nas casas, ou em oração. Então, tudo isso a gente vai juntando e chega ao final do mês, todas aquelas famílias saem com um sorriso no rosto, né? Então, a nossa gratidão a cada um de vocês que acredita nesse trabalho. E eu continuo pedindo, gente, por favor, continue. Semana que vem a gente vai estar lá, 6 horas da manhã já está lá eu, Cleiton, Hernani e o Alisson para fazer as entregas. Então, quem puder ajudar, essa semana ainda dá tempo. Então, a campanha continua. Que bom. Bom, né? A fome de... Não. O pão é preciso estar na mesa, né? É importante, né? A dignidade, né? Então, esse trabalho, ele não... às vezes a gente pensa, por mais dificuldades que nós tenhamos, né? Como a espiritualidade move, faz uma força-tarefa para auxiliar. E aí ninguém fica sem a sua necessidade básica atendida, né? É muito bonito. É verdade. E a gente continua juntinho aqui contando com a presença de vocês. Bom dia para quem chegou depois, eu não falei bom dia. Bom dia não, boa tarde para quem chegou depois, né? Então sejam muito bem-vindos. Adri, vamos começar? Que a gente já está em cima da hora? Vamos. Você quer fazer a prece? Não pode deixar as duas sozinhas, não. Você quer fazer a prece inicial ou o encerramento? Tanto faz. Você é convidada, você tem opção de escolha. Então eu faço assim, eu tenho bastante coisas assim a comentar, aí eu faço, no final eu já coloco a prece final. Combinado. Tá ótimo, então. Nós vamos trocar, tá bom, então. Uma vez eu fiz a inicial, você a final, tá bom? Então a gente inverte. Tá.
Então Tá tá. ótimo, então. Então, vamos começar? Vamos relaxando, pedindo a Deus e toda a equipe espiritual que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, que esse amor envolva todas as pessoas que estão assistindo esse nosso bate-papo, que possa envolver cada lar com muito amor, muita paz, muito carinho, e que os mentores possam nos intuir para que possamos ter as melhores palavras nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe que você estava falando a respeito dessas necessidades, né? De tão prementes, né? Que é uma necessidade de alimento, uma necessidade tão básica, né? E que faz com que as pessoas, principalmente nesse momento que esse planeta está passando por, né, uma reviravolta, né? A gente fica pensando que realmente o título dessa conversa de hoje vem bem a calhar. Para muitos o fardo está pesando, né? E muitos se perguntam, né, nesse momento que o fardo está pesando, o que que significa viver? Porque para um animal, para uma planta, né, o que que é viver para eles? Uma planta é produzir as suas flores, seus frutos, crescer, né, se multiplicar. Para um animalzinho é comer, é se reproduzir, propagar a espécie, mas e nós humanos, né? Nós temos um pensamento contínuo, uma consciência de nós mesmos, para nós sair um pouquinho desse significado de somente sobreviver. Tem algo mais, né? E que a nossa meta maior na vida, né? Eu acho que todo mundo fala, eu quero ser feliz. E aí vem a pergunta, onde nós estamos buscando essa felicidade? Porque a o que parece é que nós estamos cheios de metas, né? Nós queremos conquistar uma carreira, conquistar propriedades materiais, porque isso é legítimo e isso é necessário para nós, né? Nós estamos nos comparando àqueles que têm um pouquinho mais, então para nós aquilo é o objetivo, aquilo é o significado de uma pessoa bem-sucedida, aquela pessoa que tem mais coisas, que viaja mais, que tem propriedade, está sempre com o carro do ano. E nós estamos sempre lutando, sempre tentando conquistar mais e mais, e parece que cada vez mais a gente não está conseguindo chegar naquele nível de satisfação que a gente quer. A gente está cheia de pseudo-necessidades aí por aí, né? E a gente não consegue chegar lá. Sai um celular hoje, eu preciso daquele celular, porque ali vai ter um programa novo, vai ser bom para o meu trabalho, vai ser mais rápido. Eu tenho necessidade daquilo. Eu faço lá minha prestação, eu compro. Dali a 5 meses eu nem terminei de pagar. Já saiu um mais novo, já saiu um melhor. Aí eu falo, meu A Deus, câmera melhor. oi? Voltou? Com a câmera melhor. Com a câmera melhor, pensei que eu tinha caído. Então, Não, a gente não. Aí a gente fala assim, meu Deus, o que eu tenho não serve mais, eu quero aquele. E aí eu já fico insatisfeito com o que eu tenho, querendo o outro. Então a vida vai trazendo pra gente uma insatisfação muito grande. Se eu morasse num país desenvolvido, porque a gente reclama do Brasil, né? De falar assim, ô, paísinho danado, né? Mas se eu morasse, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos, eu teria mais oportunidades. Lá a vida é boa, né? Eu trabalho muito, mas eu tenho uma remuneração boa, eu tenho tecnologia, não é? Eu tenho muitas coisas assim que saltam aos nossos olhos como sendo muito, muito bons mesmo para se viver. Mas esses são os países com têm mais taxas de suicídio do que o Brasil. A vida tem um índice de desenvolvimento humano alto e as pessoas se matam mais. Então, no que nós estamos prestando atenção durante a nossa existência? Nós estamos querendo o tempo todo conquistar coisas, né? Queremos o tempo todo ter. E nós não estamos conquistando a nós mesmos, nos entendendo, superando. Nós não estamos conseguindo isso. Nós estamos prestando atenção em tudo que está fora da gente, não estamos prestando atenção na gente. Então, de novo, o que significaria viver, né? Dessa vida difícil em que eu quero ter um monte de coisa e não estou conseguindo.
Viktor Frankl tem uma definição muito boa, é um psiquiatra austríaco que ele tem um livro muito legal e que eu gosto muito, chama Em Busca de Sentido. Então ele fala que viver é arcar com as responsabilidades de responder aos desafios que a vida traz. É cumprir tarefas, é planejar alguma coisa e realizar metas. Isso no sentido de olhar para você. A doutrina espírita nos mostra aqui que a gente reencarna para cumprir um propósito, um planejamento. Então, o nosso planeta tem espíritos que precisam ainda aprender o básico, né, da lei de amor, justiça e caridade, né? Nós estamos nessa vida que nós estamos levando porque a gente não está perfeito. Então, quando existe um sofrimento, né, como Chico dizia, na reencarnação ninguém erra de endereço. Às vezes a gente fala assim, puxa, a cegonha deixou no lugar errado. Não pode ser. Eu não tenho essa família que eu tenho, essa vida que eu tenho. Como pode? A gente, a gente fica se perguntando, tem alguma coisa errada? Então, o planejamento reencarnatório, será que ele significa pedagogia, ensinamento, ou ele significa sofrimento? É preciso que a gente entenda que sofrer pesado, sabe? Será que é preciso isso acontecer para eu aprender a evoluir? Será que o destino de nós humanos nesse estágio que nós estamos, nesse estágio evolutivo, é sofrer? Se assim fosse, se o destino de nós todos fosse sofrimento, onde estaria a misericórdia e a justiça de Deus? Porque um nasce lá nos Estados Unidos com uma renda per capita alta, com todas as facilidades, e o outro nasce aqui no sertão do Brasil passando fome. Onde está a justiça de Deus? Não é? Não é necessário sofrer para que nós possamos evoluir. Agora, também sofrer por sofrer, né? Não significa que aquele que sofre mais vai evoluir mais. Não vai trazer evolução. Não vai trazer aquela sensação de que, cumpri meu dever, eu sofri muito, agora eu estou bem, agora eu vou descansar, né? A mentora Joana de Ângeles, ela fala que ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é um resultado de uma escolha, de uma ação negativa que a gente alguma vez na vida fez. Um reflexo de um passado. Pode ser esse passado nessa vida, pode ser passado de outras vidas, condutas equivocadas que nós tomamos. Tentando acertar, nós erramos. Só que a nossa responsabilidade não é culpa nossa, é responsabilidade. Porque sofrer por sofrer não adianta nada. É você ficar paralisado sofrendo. A responsabilidade é que a gente mude essa situação. Então, a dor ou o sofrimento que eu não busco resolver enquanto eu estou vivendo nesse planeta, vai continuar doendo. E não vai ser resolvida no plano espiritual. Eu continuo com essa dor. E muitas vezes isso é tão intenso que na nossa mente passa um turbilhão de pensamentos ruins, né? A gente parece que a gente não vale nada, que a gente se sente derrotado, não é? É como se a gente precisa atravessar, é uma figura de linguagem, é como se a gente tivesse que atravessar um rio, e esse rio, só que nesse rio está passando uma correnteza muito forte. É uma corredeira, onde pensamentos negativos estão passando e arrastando tudo. É como se fosse uma enxurrada. E eu não tenho perspectiva de uma saída segura. Eu tenho que atravessar, mas não está dando ali. Se eu tentar passar naquele momento, eu vou ser levada por essa correnteza. Então, no calor das nossas emoções, daqueles pensamentos negativos, daquela confusão que a gente está achando que a gente não tem saída para nada, que a correnteza está muito forte, é preciso que a gente sente um pouquinho na margem do rio e espere um pouquinho a correnteza acalmar. Acho que todo mundo conhece aqui a história de Romeu e Julieta, né? Então não vai ser spoiler nenhum, né? Se eu falar que os dois morrem no final, né? Contar o final, todo mundo sabe, né? Mas vamos lembrar uma coisa: é um amor, uma história de um amor intenso, com as impossibilidades externas, né?
mas que os dois resolvem que um é o sentido da vida do outro, ou eles têm que ficar juntos. E eles decidem que vão ficar. Então eles têm um plano. Nós vamos fugir juntos e vamos construir nossa vida. Só que eles não combinam isso direito, né? Falta de comunicação, um pouquinho. Então, o que a Julieta fala? Pensa, se eu fugir de casa, né? Meu pai vai pegar um monte de gente e vai atrás de mim. E a nossa vida vai ser um inferno, um verdadeiro inferno, porque vão perseguir a gente sempre. Mas se eu definitivamente sair da vida deles, como se eu tivesse, por exemplo, morrido, eles vão se conformar e eu vou ser feliz. Só que ela não combinou muito bem isso com o Romeu. Então, o que ela fez? Ela tomou uma substância química lá, que fazia com que ela simulasse um sono, uma morte, porque era um sono tão profundo, que parecia que ela estava morta mesmo. E ela fez isso, e deu certo. A família acreditou que ela tinha morrido. Mas notícia corre, e a notícia correu. E o Romeu, quando soube daquilo, ele não acreditou. E quando ele foi e viu com os próprios olhos ela naquela situação de adormecida, né? Porém parecendo que estava morta, ele falou: a minha vida não tem mais sentido. Porque o sentido da vida dele era única e exclusiva, estava fora dele, estava nela, né? Se ele não tinha mais sentido, na correnteza de emoções que ele estava vivendo, de sofrimento, ele optou por se matar. E ele se mata. Alguns minutinhos depois, o efeito da medicação passou. E a Julieta acordou. E quando ela olhou o Romeu morto ao seu lado, ela falou: o sentido da minha vida morreu, foi embora. Eu não tenho mais razão para viver. Porque ele era a minha razão de viver. Não era assim? E aí, ela se mata também. Trágico, um clássico. Mas a pergunta é: e se Romeu tivesse esperado um pouquinho na margem das emoções dele? Não tivesse entrado na correnteza? Se Romeu tivesse esperado um pouco, acalmado um pouco os pensamentos, toda a ansiedade de emoção que ele estava sentindo, Julieta teria acordado e talvez o fim da história tivesse sido muito mais bonito e emocionante. No Evangelho segundo os Espíritos, segundo o Espiritismo, desculpa, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem um item chamado suicídio à loucura. E lá tem uma instrução que diz assim, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de você encarar a vida terrena, ter fé no futuro, vão te dar uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Mesmo que você faça tudo o que é possível, da melhor forma que você consiga fazer, mesmo que você não resolva, você está fazendo o seu melhor. Existe um tempo que é necessário para que você colha os frutos daquilo que você está plantando. E essa espera que você tem que ter essa paciência, não é você ficar sentado esperando passivamente. Enquanto você espera, você está trabalhando. Você está trabalhando ativamente para higienizar seus pensamentos, para aplicar as leis divinas em cada ação que você tem. E isso precisa de um tempo. Mas nós não somos assim. Somos imediatistas. A gente quer a felicidade para ontem. Não é? Um exemplo típico disso, né? Quem nunca, tá? Quem nunca? Nós temos uma rota, um trajeto que a gente sabe que vai levar ao ponto que a gente precisa ir. Então, nós temos uma estrada reta e lá no final dessa estrada, a gente tem um alerta, assim, um pisca-pisca, dizendo assim, ó, felicidade, né? Vida plena, paraíso, chame como quiser, né? E a gente tem essa rota segura, só que esse caminho é lento. Esse caminho não é rápido. Esse caminho tem lombada, esse caminho tem farol que fecha, tem muito trânsito. E você não pode ir rápido. Você engata a primeira, engata a segunda, depois volta para a primeira, você vai lento. E aí o que a gente pensa? Tá demorando muito para eu chegar lá no fim. Porque eu quero o fim, eu quero a felicidade, lá no fim. Tá demorando muito. E a gente faz o quê? Como esperto que nós somos. Vamos pegar um atalho. Pega a direita, sai da rota que você já sabe que vai dar lá e vai
tentando contornar e por trás. Eu não sei como é a cidade de cada um, mas aqui em Cotia, se você sai da rota e entra nessas ruazinhas, menina, você vai caminhando em cada morro, sobe morro, desce morro, rua sem saída e volta. Você se perde, você não sabe mais aonde você está. Você perde totalmente a noção de direção. E quando você está perdido lá no meio, naquele local deserto, cheio de mato em volta, né? Nem sem saber para onde ir, a gasolina acabando, você fica com, você fica desesperado. Você gostaria que viesse um helicóptero com um gancho assim, ó, pegasse você e o carro, saísse voando e te colocasse de volta lá na estrada. E isso não vai acontecer. Não é isso? Nós queremos aquela felicidade que está lá como finalidade, lá no fim. Mas a gente não está entendendo que o caminho seguro que a gente vai conquistando pouco a pouco é o que vai trazendo essa felicidade, essa plenitude para a gente. Quando a gente chega lá, a gente já está pleno. A gente não precisa passar por tudo isso e chegar lá e pegar a felicidade. A gente vai construindo isso num caminho de paciência e numa rota segura. E essas conquistas, essas superações, tá certo? Que a vida, esses desafios que a vida vai nos trazendo, é porque ainda nós não aprendemos a seguir naquela rota certinha e bem. A gente tem que ir parando nas lombadas, nos faróis, tem que ir entendendo. Se a gente pega o atalho, a gente se perde mais e demora mais. E vai ter que voltar pelo mesmo caminho, chegar naquele ponto da onde tentamos burlar e seguir em frente. Então, o sofrimento ele não é necessário. Mas se ele existe e pode ser evitado, então se mais para frente eu começar a ficar, né, tá demorando muito, quiser entrar de novo, eu vou falar, acho que não vai dar certo, é melhor ficar aqui. Se eu puder evitar um novo sofrimento, eu preciso evitar. Mas, às vezes, o sofrimento não pode ser evitado. E se esse sofrimento não pode ser evitado, nós precisamos dar um sentido a ele. Então, no meio daquele turbilhão de pensamentos, daquele turbilhão de sofrimento, de emoções que estão acontecendo na sua mente, não é eliminar o cérebro, matar o cérebro, que vai pôr fim ao seu sofrimento. Porque nós não vamos ficar adormecidos, entorpecidos na eternidade. Nós vamos continuar no mundo espiritual. E todos os dilemas que nós trazíamos, vão continuar. E vão ser acrescidos ainda de um débito de por fim à vida. Um bem otorgado por Deus. Então, quando a gente busca um sentido no sofrimento, a gente está preenchendo um vazio existencial muito grande. Né? Muitas pessoas vivem nesse vazio existencial porque elas se sentem frustradas com desafios que elas não estão conseguindo acolher, não estão conseguindo enfrentar. O sofrimento é um grito de alerta. Se eu vi isso na internet, eu não lembro, eu não sei o autor, eu preciso descobrir esse autor. Mas é muito bom, porque ele fala assim, se faz sentir, faz sentido. Se te provoca algum sentimento, te faz olhar para aquilo e te faz buscar a superação. Se o sofrimento for inevitável, a gente precisa escolher como que nós vamos passar por ele. Qual vai ser a nossa atitude perante aquela situação de sofrimento intensa? A gente vai se jogar na correnteza ou a gente vai parar e montar uma estratégia? Um grande exemplo disso é o luto. Perder um ente querido. Sentir tristeza é normal. O luto tem as suas fases, e essas fases elas vão se diluindo conforme o tempo vai dando aquele conforto, vai trazendo, né, novas reflexões, vai transformando aquela dor da perda em superação. Ninguém vai esquecer aquele que se foi. Né? Mas a gente vai aceitar, a gente vai se resignar, e a gente vai encontrar na doutrina espírita o consolo grande que ninguém evapora e desintegra, né? A gente continua e os laços de afeto continuam. Mas se essa tristeza intensa não for superada, Márcia, ela vai se transformar numa dor que vai paralisar a sua vida. Vai se instalar uma depressão profunda e essa dor não vai amenizar com o tempo.
Tem um livro muito bacana, chama O Demônio do Meio-Dia. O escritor Andrew Solomon, ele viveu uma depressão muito profunda. E ele fala, não dá para descrever o que a pessoa sente num estado de depressão. Talvez a gente possa imaginar o que seja a depressão. E aí ele faz algumas comparações para a gente tentar entender isso. Uma delas eu acho muito bacana, que eu vou contar para vocês, ele compara o nosso psiquismo como se fosse uma grande obra, um grande prédio que nós estamos erguendo. Essa é a nossa mente, o nosso psiquismo. E como todo prédio em construção, né? A gente tem o concreto, a gente tem as armações de ferro para poder segurar, né? Aquela estrutura grande, imensa, né? Que é o psiquismo do ser humano. E como toda construção não fica pronta de um dia para o outro, né? Vai tempo. E ela fica exposta ao sol, à chuva, ao sereno, ao sol, à chuva, ao sereno. E a água da chuva, do sereno, caindo naquelas estruturas de ferro, que ferro é forte, né? Para segurar aquela estrutura, vão provocando pontos de ferrugem ali. Quando a gente não toma conta desses pontos de ferrugem, não resolve as ferrugens que acontecem no nosso portão de casa, né? Qualquer lugar aqui que a gente tenha um pontinho de ferrugem, o que vai acontecendo? O ferro vai virando pó, não é? O ferro vai se desfazendo. E o que era uma estrutura rígida, forte, como o ferro, vai enfraquecendo. E chega uma hora que não sustenta aquele concreto pesado. Chega uma hora que uma região cheia de ferrugem vai quebrar e vai cair. E às vezes aquele lugar que cai é o apoio de outra, que não se sustenta também porque também tem ferrugem e cai. E quando você vai ver, todo o prédio desabou. E você não sabe aonde a ferrugem começou. A depressão é essa gota d'água que entorna o copo e a gente não sabe de onde vem. Não tem uma causa talvez específica. Porque na chuva diária de problemas que a gente tem, a gente vai ganhando muita ferrugem emocional. E a gente não vai olhando para os pontos de ferrugem. A gente chega uma hora que desaba. Mas mesmo tendo estado profundamente assim, difícil, né? Desabado mesmo, qualquer um pode mudar a situação. A vontade é a mola sempre que propulsiona indivíduos. Você pode ficar sentado lá olhando tudo desabado e sofrendo. Mas, se você olhar para aquilo e dizer, eu vou me recuperar, você consegue. Obviamente, não dá para fazer sozinho. Tem que buscar o apoio médico, tem que buscar o apoio de um amigo, a casa espírita. Mas só você pode querer mudar. Ninguém pode fazer por você. Porque o desafio que a vida traz para você é exclusivamente seu. E também é teu mérito superar. Isso tudo é teu. Então, quando você está lá com tudo desabado, o jeito é começar a colar esses caquinhos e se reinventar. Você não vai mais ser o mesmo. Já viu um vaso quebrado, você tenta colar, ele não é mais o mesmo. Mas ele vai trazer as cicatrizes, as marcas, e vai te tornar mais forte. Porque a memória da superação que você vai ter, de que um dia você, que doeu muito, que você caiu e que você se reergueu, isso é fantástico. Mas para isso, é preciso dar um tempo para essa colinha secar. Precisa ter paciência. Adri, os japoneses, eles têm um ensinamento que é o Ikigai. Se depois alguém quiser procurar na internet, eles pegam, eles têm sempre um prato bonito, e esses pratos, eles, quando ele cai e quebra, eles colam com uma cola com ouro douradinha. Então você vê aquelas ranhuras, pode cair 10 pratos. Eles nunca vão ficar iguais, eles vão ter as suas marcas. E as suas marcas é que vão dizer a história daquele prato. É a gente. A nossa história está na colagem dos nossos cacos. E quando a gente olha para o nosso passado e a gente vê todos esses quebradinhos, coladinhos, essas emendas, né? A gente tem que olhar para isso com dignidade. Tem que olhar para essa história e dizer: eu passei por isso, eu venci, eu entendi, e a partir de agora eu não erro mais ali, né?
Vamos fazer uma mentalização. Vamos imaginar que nós vamos numa casa de detenção de menores infratores. Nós vamos entrar nessa casa de menores infratores, nós vamos passar pelas celas, olhar para a carinha deles, e depois nós vamos lá na sala da administração, onde nós vamos pegar e puxar a ficha deles. E aí a gente vai lendo as fichas e a gente vai ver, meu Deus, segura esse menor, não solta não, mesmo que seja a hora dele sair, não solta. Como é que pode, né? Tão pouco tempo de vida, a pessoa tem tantos equívocos na vida e ter tantas... É um perigo para a sociedade, não é que a gente vai imaginar? Pois bem, nós vamos sair agora e nós vamos na fila dos visitantes que estão aguardando para entrar lá. Se a gente olhar para a fila dos visitantes, a gente vai ver que a maior parte dessas pessoas são mulheres. E nós vamos olhar para cada mulher e nós vamos entender que são as mães que estão lá. As mães não esquecem os filhos que caem, né? E nós vamos perguntar para uma delas quem está lá dentro. E ela vai, com os olhos cheios de lágrimas, dizer: é o meu menino. Ele é bom, mas ele errou. Ele errou muito. Mas ele está pagando o que ele errou. Ele está sofrendo. Ele está lá destino, mas ele está sofrendo. Ele é bom para mim, ele me ama, ele se preocupa comigo. E quando ele sair, porque a pena dele um dia vai acabar, e quando ele sair, eu vou ajudar. Eu vou dar força para ele e ele vai conseguir. Ele vai trabalhar, ele vai ser honesto, ele vai mudar de vida. E a gente pensa, né, assim, olhando para ela, essa mãe é uma iludida, né? É uma iludida. Porque como que uma pessoa com uma ficha dessa, você acha que vai sair para a sociedade e vai, né, vai se recuperar? A ficha é pesada. Essa mãe não é iludida. Márcia, essa mãe ama. E só quem ama muito pode olhar para o outro, o mais improvável, o mais errante dos seres. Olhar no fundo daquele coração e enxergar que ali tem um potencial de amor. Tem um potencial de superação. Tem uma esperança. Não é assim? Essa mãe não é iludida, essa mãe ama, mesmo que aquele indivíduo, nem ele esteja acreditando mais nele. Porque às vezes nem a gente acredita mais na gente, a gente acha que está perdido. Mas alguém está acreditando na gente. Alguém confia, alguém torce por nós e está disposto a ajudar. Nessa história, nós somos os meninos e as meninas de Deus. Internados neste planeta de provas e expiações, errantes, buscando a oportunidade de mudar. Deus confia na gente, porque Deus sabe que a gente pode. Então, não é falta de Deus na vida de ninguém que sofre, né? Ou que pensa em suicídio como solução. Mas é como está a nossa relação com Deus. Como nós estamos entendendo Deus na nossa vida. Porque Ele acredita em nós. Ele está sempre presente. O amparo dele está sempre ali. Mas não é do jeito que a gente quer. Não é o helicóptero que vai pegar do carrinho ali e voltar. Não é assim. A gente vai ter que aprender. Porque a gente errou. Então ele tem que aprender. A gente vai ter que fazer o caminho de volta. Então, não é como nós queremos. Porque o mérito da superação também é nossa conquista. Deus não tira isso de nós. Não é Ele que vai resolver os nossos problemas. Ele vai dar o amparo e nós somos heróis das nossas próprias histórias. Somos nós que conquistamos isso. Então nós vamos prestar muita atenção, Márcia, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Se faz sentir, faz sentido. Se está te cutucando. Acolhe isso, presta atenção, não foge. Olha para o que está te doendo, porque tem algum sentido ali essa dor.
Quando essa correnteza estiver muito forte, esses pensamentos estiverem tentando te arrastar, não entra. Senta na margem dos teus pensamentos ali, ó, e dá um tempo para isso se acalmar. Você pode fazer isso como? Você pode orar, você pode meditar, você pode ler o evangelho, você pode ler mensagens edificantes, você pode assistir um vídeo com palestras edificantes. Isso vai trazendo você calma. Chico dizia, não vai resolver teus problemas, eles vão continuar lá. Mas você vai decidir com mais calma, você não vai decidir no impulso das suas emoções. E a chance de você acertar, de escolher melhor, não é? É muito maior. Quando o fardo estiver pesando, a gente tem que buscar ajuda. Às vezes a gente não dá conta sozinho. E não precisa dar conta sozinho. A gente tem o CVV, o número 188, é um número nacional, 24 horas por dia. Você pode ligar, você pode conversar por chat. Você tem um atendimento fraterno das casas. Você tem um amigo. Você tem algum profissional de saúde mental em que você pode convidar para conversar. Você não está sozinho. Nunca está. Tem uma poetisa, ela faleceu muito jovem, carioca, chamada Ana Cristina César, que ela falava assim, a angústia é fala entupida. A gente precisa desentalar aquele sapão que fica aqui na garganta, não desce nem sai, né? Fica um sapão. Então, falar é uma ótima solução. Ajuda, porque no momento que você fala, você desabafa, às vezes ali mesmo você encontra saída para aquilo que você está precisando. Só que se você estiver na condição de ouvinte, de confidente daquela pessoa, saber ouvir é ouro. É preciso saber ouvir. Você pode não concordar com a visão que aquela pessoa tem do sofrimento dela. Você pode achar que é um exagero, que aquilo não é tudo aquilo. Mas você não tem o direito de violentar esse desabafo dela com as suas próprias opiniões, porque você não está andando com os sapatinhos encarnatórios daquele amigo. Você não está percorrendo o caminho espiritual que é só dele. Você não conhece o passado espiritual daquele indivíduo. Então você não pode julgar. Você tem que deixar desabafar, né? Deixar desabafar do seu modo. E o que você pode fazer? Você pode ofertar ajuda, companhia, para ir buscar ajuda melhor. Às vezes uma ajuda que você não consiga dar. Papai está sempre te dizendo, vai, meu menino, vai, minha menina, você consegue. Eu acredito que você pode. Ele fala isso pra gente o tempo todo. Eu te amparo. Ele fala, eu te dou todos os recursos para você conseguir. Jesus está te dizendo, faça como eu fiz quando eu vim para a Terra. Eu deixei o GPS, eu deixei o mapa, a rota segura. Segue o Evangelho. Pratica o Evangelho durante o caminho. Tenha paciência. E Maria Santíssima nos envolve sempre com seu manto acolhedor de mãe, a mãe dos aflitos, a mãe dos sofredores. Ela nos consola o tempo todo. É aquela mãezinha que nos envolve e fala, vai passar. Tem paciência que vai passar. Então, quando o fardo pesa, a gente tem que lembrar que sofrer não está na nossa rota. Mas se o sofrimento acontecer, a gente sempre pode recalcular essa rota, que nem o GPS faz. Recalculando a rota. Voltar para o caminho seguro e seguir em frente. Muita paz a todos. Que lindo, Dri. Que lindo. Vamos Não fazer existe dor pequena, né? Não existe. Cada um sabe a dor que tem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Já diria a música. Não é? Ninguém pode É julgar, verdade. tá? Antes de encerrar, eu só queria falar uma frase que eu vi que eu achei tão linda. É de um evangelho que a gente fez com a mocidade o ano passado, falando sobre suicídio, que é encontrar com Deus é reencontrar-se. É. Ele está dentro de nós. É o papai que está lá dizendo, vai lá, acende a tua luz, porque ela está aí.
Só precisa botar a lenha nessa fogueira aí, vamos acender essa luz. Bora! É? Ó, é isso aí. Você faz o encerramento? Vamos fazer a nossa prece. Nós vamos, nesse momento, convidar a todos que mentalizem a imagem meiga de Jesus, com seu sorriso a nos olhar, com seus braços estendidos a nos chamar. Vem, vem, menino, vem, menina. Eu te acolho. Vai passar. Que nós possamos pedir à espiritualidade amiga, Maria Santíssima, ao bondoso Mestre Jesus e ao Divino Pai, que com seu amor espalhem sobre a terra uma vibração de paz, de consolo, um bálsamo para todas as dores físicas e emocionais. Que neste momento a harmonia dos pensamentos e dos sentimentos se faça em cada coração aflito. Que a esperança se renove. Que se fortaleça muito a nossa fé. Que nós possamos crer no amparo de Deus o tempo todo para nós. E que este amparo nos leve sempre a fazer as melhores escolhas. Escolhas baseadas na lei de amor, justiça e caridade. E que essas escolhas tornem os nossos julgos mais suaves e os nossos fardos bem mais leves. Que o amor de Deus acenda em nosso coração uma chama propulsora e que nos faça celebrar a vida. Que assim seja. Dri, eu não queria... Antes de te agradecer, eu queria deixar você terminar, porque estava tão bonita, a energia estava tão gostosa. Daí agora a gente pode fazer festa. Dri, obrigada. Obrigada mesmo por todo esse carinho com a nossa casa. Obrigada pela palestra linda, que tocou o coração de muita gente que estava aqui. O meu tocou bastante. Então, que Deus abençoe você, abençoe sua família. Gratidão por estar aqui com a gente nesse momento. A gente pensa que a gente está vindo aqui e dando muito da gente, né? A gente está recebendo muito mais. A emoção também toma conta de mim e é sempre aquela sensação de que vamos em frente, vamos ter fé, vamos deixar a correnteza passar, vamos resistir. Resistir é sempre muito, é um mérito muito grande. E nós vamos conseguir. Estamos aqui juntos, né, nesse planetinha, para a gente evoluir. Pois né? é. Então, obrigada, Adri. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Gente, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, aqueles que estão assistindo agora e aqueles que vão assistir na gravação, ó. Coraçãozinho para todos vocês, que Deus abençoe vocês. Vamos lá, Adri, juntinho. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. E mais tarde, às 18 horas, eu estou aqui junto com vocês novamente. E sábado que vem e quinta estaremos juntos. Então, enquanto esse período estiver assim, meio maluquinho, a gente vai se encontrando aqui nas redes sociais. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau.